Oramos, Senhor, nós exaltamos o Teu nome aqui, Jesus. Mas nesse momento, Pai, nós queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar com a sua igreja, Pai. Nesse momento, Pai, nós quebrantamos o nosso coração, nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Jesus, e te apresentamos o Teu Filho, o Teu servo, Senhor, que está aqui, Senhor, que já ouviu a Tua voz, Pai, mas nós também queremos ouvir nesse momento, Jesus. Usa ele, Jesus, repreende, Pai, todo nervosismo, toda timidez, Senhor, ou covardia, Pai, porque ele precisa falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer. E nós estamos aqui para ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai. Que nesse momento, Jesus, a Tua autoridade, Senhor, a Tua unção esteja sobre a vida dele, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, atentos a ouvir a Tua mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimentar na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, primeira vez, quero dizer que eu estou muito feliz pela oportunidade de estar adorando ao Senhor com mais uma família. Amém. Que vai morar no céu, né? Glória a Deus. Pastor esposa, pastor Bárbara, presbítero, sua esposa, sua família, e todos vocês pela oportunidade, né? O Bruno, nós conhecemos há algum tempo, assim, recente, mas tem sido muito bom, tem sido muito proveitoso. O pastor, algumas vezes, ele se encontra rapidamente, e essa oportunidade, ela já havia sido falada algumas vezes, mas a prova de Deus. E aqui nós estamos. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Salmo de número 73. Aleluia. Salmo 73. No Salmo de Asaf. Verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Você pode se sentar, que o seu coração esteja totalmente disposto, assim como o meu está, de ouvir a voz do Senhor mais uma vez. O Senhor já está falando desde o início, através dos louvores, mas o Senhor ainda tem uma palavra. E eu queria te fazer uma pergunta, irmão. Salmo 73, o Salmo de Asaf, eu acredito que uma grande parte conhece muito bem esse salmo. E aqui passa um momento que Asaf entra num momento de crise espiritual. E eu queria te perguntar, que nessa sua caminhada, assim como na minha caminhada, você também já viveu uma crise espiritual? Quem aqui já pensou em parar? Só 2 pessoas, irmão? Eu já pensei. Né? Irmãos, quando se trata de caminhada com Jesus, tem dia que, se não for o céu se mover, fala, fica no seu lugar. Fica aí, porque aí é o seu lugar. A gente dá vontade de pegar tudo e bate. Não é verdade? Então não é novidade para ninguém que muitos de nós já pensou em quê? Em ir embora e abandonar tudo. Então, quando acontecem esses momentos, é só Jesus para ter misericórdia. Aí eu te pergunto, isso é errado, irmãos? Eu digo, irmãos, que isso é um momento, mas que todos nós podemos passar por isso.
ninguém aqui, desde os pastores ao membro mais novo, ele está impossibilitado de um dia pensar em desistir. E como que eu quero trazer essa reflexão nesta noite? Usando este homem chamado Asaf. Asaf era um levita. E não era, irmãos, qualquer levita. Ele era o chefe dos levitas. Vamos aqui usar como exemplo os irmãos que estavam aqui adorando ao Senhor. Cantam, adoram ao Senhor, chamam a igreja para estar adorando. E essa pessoa que transmite tanta coisa boa, que nos leva a adorar, essa pessoa, ela dentro de si, ela sentiu o desejo de quê? De parar. O irmão do teclado puder me ajudar, ele pode ser usado por Jesus aí, meu irmão. Porque se os irmãos não aguentarem essa voz aqui, daqui a pouco os irmãos vão começar a dormir. Muito obrigado, irmão. E Asaf, meus queridos irmãos, mesmo sendo ali o chefe dos músicos, um homem que estava ali chamado por Davi, para conduzir a adoração dentro do templo do Senhor, ele chegou um momento em que ele quis desviar. E não era só um levita, ele profetizava também. Era um homem cheio de Deus, assim como você é cheio de Deus, meu irmão, assim como você é cheio de Deus. Mas há momentos na vida que só Jesus serve. A gente pode entrar pelas portas com um sorriso no rosto, mas com o coração nascer. Hoje é o último culto. E se Deus não falar, se Jesus não mover, eu vou pegar as minhas coisas e vou embora, porque eu estou cansado. Sabe por quê? Eu olho para o mundo e vejo que está tudo dando certo lá. Quando eu vivia lá no mundo, tudo estava muito bacana. A minha vida parecia que estava prosperando. Aí alguém falou de Jesus e eu vim. Só que agora parece que minha vida está num declínio. Servir Jesus não é um negócio talvez muito bom. E a gente entra nessa crise, assim como este grande homem de Deus entrou. Porque ele diz, no verso número 1, ele exalta a Deus que verdadeiramente bom é Deus. Olha que homem sábio, ele está aqui numa crise espiritual muito grande, mas ele não deixa de exaltar o Senhor. Aleluia! Glória. E diz que Deus é bom para os limpos de coração. Mas no verso 2 ele diz: faltou pouco, faltou isso aqui, para que meus pés se desviassem. Mas por quê? Aí no verso 3 ele nos dá a resposta: porque eu tinha inveja dos soberbos. Um homem cheio de Deus, uma posição na casa do Senhor, à frente de grandes homens que louvavam e que intercediam ao povo a Deus. Um homem que profetizava, que estava sempre dentro da casa do Senhor. É um homem que era admirado, assim como alguém que é usado, e todos nós podemos e temos essa capacidade de sermos usados dentro daquilo para qual Deus nos chamou. E a pessoa fala assim: olha, eu me espelho, eu admiro, eu queria ser assim. Mas esse homem estava mal. Por quê? Porque ele deixou que a inveja entrasse. E não é qualquer inveja, porque ele invejou os soberbos. A inveja, meus irmãos, é um sentimento destrutivo que corrompe o coração, que deseja ser, ter, de estar no lugar de alguém. Eu queria ter um carro que aquele irmão tem, a casa
Eu queria ir para lugares em que aquela pessoa vai. Mas o salmista, ele frisa, ele diz que ele deve ter uma pessoa totalmente fora dos caminhos do Senhor para que ele possa sentir inveja. E esse sentimento, irmão, coloca esse salmista numa condição miserável. E agora ele começa a expor. O verso 4 ele diz: porque não há percos na sua morte, mas firme está em sua força. Ou numa Bíblia atualizada, os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Alguns de nós já passamos por isso, de fazer essa comparação, de começar a olhar e aqui eu estou assim, e lá parece que está melhor. E ele continua dizendo: eles não sofrem como os outros sofrem, eles não têm aflições que os outros têm. Consegue entender o que está passando no coração de Asaf? Ele está olhando tanto para o ímpio, ele começa a perceber que o ímpio vive uma vida maravilhosa. E ele faz um contraste, entendendo que a sua vida é péssima. E por causa de quê? Por causa de uma palavra chamada inveja. E ele continua dizendo: por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como se fosse uma capa. Ele está dizendo: olha, eles fazem de tudo e eles se glorificam, eles se exaltam por isso e nada nos acontece. Vale a pena estar na presença do Senhor? No ano de 2026 nós andamos pelas ruas e nós podemos fazer um comparativo, assim como Asaf faz, porque olhamos e vemos pessoas que têm uma vida totalmente desviada, uma pessoa que nunca quis Deus, mas que a sua vida vai de vento em pouco, porque tudo que produz é mal, mas a sociedade aplaude. E assim como Asaf teve inveja, muitos querem ter inveja de uma pessoa que leva uma vida assim. Eu não sei se aqui em Rochedo acontece isso, mas trabalhando lá no Rio, eu percebo que as crianças nas comunidades, elas se espelham em quem? No bem? Não. Eles se espelham em quê? Naqueles que produzem o mal. E logo cedo eles já querem o quê? Querem um radinho para botar aqui na cintura, né, pastor? Para ficar descolado. Por quê? É o começo para quê? Porque olhando para a vida daqueles que ali transitam e produzem maus testemunhos, mas está tudo certo, porque andam nas melhores motos, nos melhores carros. E aquelas crianças se tornam jovens, adolescentes, com esse sentimento de que eu preciso parecer bom. É ou não é assim? Eu acredito que isso não está restrito só ao Rio. Isso chegou bem pertinho de nós. Tão pertinho que pode estar tão perto dentro das nossas casas. Porque quando nós criamos filhos na casa do Senhor, na presença do Senhor, e fala: Senhor, guarda, protege, Senhor, livra de todo mal. Parece que os filhos, eles olham para aqueles que produzem coisas ruins e falam: eu quero seguir aquilo ali. E o pai ora, a mãe ora, mas o filho está o quê? Encantado, desejoso
de levar uma vida o quê? De uma vida assim como os ímpios têm. Aí nós entendemos a primeira verdade que demoramos muito tempo para entender. Que filho de crente não é crente. Enquanto ele não levantar a sua mão e entender que ele precisa de Jesus para ser o Salvador, para perdoar os seus pecados, ele ainda não estará apto. Enquanto há ignorância, há o perdão. Mas quando ele começa a entender as suas atitudes, ele precisa praticar as boas obras. Só que nós ficamos lá, vai meu filho, vai minha filha, vai para o caminho bom. Mas ali não é interessante, pai. Ali está interessante, mãe, porque a minha colega, ela balança para cá, balança para lá, e eu acho aquilo tão bacana. Mas não vai não, meu filho. Ah, mas ele botou um negócio na cintura, ele deixou ele mais imponente. Eu achei que aquilo ali traz poder. As aves estavam passando por isso, a pessoa fica cega. Ninguém enxerga o mal que aquilo pode causar. Só enxerga aquele brilho que a mentira ela causa. Hoje nós estamos num mundo devastado por quê? Pelas drogas, onde atinge não só as crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres de idade estão sendo atingidos. Eu vi um testemunho, irmãos, da pessoa, não é que eu ouvi que alguém contou, de um lugar que eu frequentei quando criança. Eu vou chamar de criança, porque naquela época, vamos dizer assim, que não é tão velho assim. Uma criança de 12 anos, a sua casa era aberta, nós íamos lá, jogávamos bola. E essa criança de 12 anos, ela foi induzida no mundo das drogas, da cocaína, por uma pessoa que frequentava a sua casa. Os seus pais eram tão liberais, deixavam as pessoas, inclusive eu dormi algumas vezes lá, e eu nunca imaginei que aconteceria isso. Mas aquele menino de 12 anos, ele foi alvo. E um rapaz que estava no nosso convívio foi lá e experimenta que é bom. E esse rapaz ficou aprisionado há anos. E não contava para ninguém. Trabalhava. E só luta, tristeza. Demorou-se muitos anos, mais de 15 ou 20, para que ele pudesse levantar a sua mão e falar: pai, mãe, eu estou na pior. E é isso que as pessoas muitas vezes invejam, meu irmão. É isso que as pessoas muitas vezes invejam, minha irmã. É viver, é ter uma vida como muitos estão tendo. E para essa pessoa, ela está passando por um processo de libertação. E fácil não está e pedir oração e falar: olha, não é fácil. Eu não estou com a cabeça boa, eu não sou legal e eu não posso nem ficar falando para as pessoas, porque como eu chego e falo isso para as pessoas? Por quê, irmãos? Nem tudo a gente tem que sair falando para todo mundo. E aquilo me doeu tanto, porque foi lá atrás. Se fosse nos dias de hoje, eu falava assim: hoje está mais complicado. Mas foi lá atrás, irmãos. Eu estou chegando nos meus 40. E foi na época que eu tinha 12. E uma criança de 12 anos, ela já foi o quê? Traga para o mundo de tanta ilusão. Aí eu te pergunto: vale a pena? Então, quando eu falei dos nossos filhos, nós vemos que nossos filhos são levados a pensar que vale a pena.
Asaf continua dizendo: eles gostam de caçoar e só falam das coisas más, são orgulhosos e fazem planos. Não sei nos dias de hoje, mas quem é crente das antigas, quem nunca foi zoado na escola, né? Muitos irmãos. Acredito que hoje há uma dificuldade muito grande para os mais novos estabelecer um lugar dizendo: eu sou um cristão e defendo as causas da palavra de Deus. Aleluia. Porque já vai vir logo um bolinho falando: você é careta, você não sabe de nada, porque nós estamos vivendo uma vida totalmente solta e desenfreada, fazemos tudo o que queremos, nossos pais não nos obrigam a nada. E aquele cristão, ele fica muitas vezes o queijo espremido, aí vai para a faculdade, é pior ainda, lá que o bicho pega. Então é preciso, irmãos, nos alicerçarmos em Cristo enquanto nós podemos e valorizar estar na casa do Senhor. Aleluia. Porque haverá um dia em que nós iremos precisar toda essa força que esse ambiente nos traz, essa presença maravilhosa, para dizer: pode viver no teu mundo, porque o lugar que eu vivo, o lugar que eu convivo, tem uma coisa que o mundo não pode tirar. Aleluia. Glória a Deus. Deixe de caçoar, deixe de falar o que quiser. No verso 9 diz que eles falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens a pessoas aqui na terra. Falam mal de Deus. Quem aqui nunca ouviu alguém? E isso chega a doer no nosso coração quando alguém fala assim, quando mexe com a gente: ô baixinho, você está falando de Deus aí. Enquanto é comigo é uma coisa, irmãos. Mas quando fala assim, o seu Deus não pode fazer nada, aí é hora que a gente treme, né? Que fala assim: rapaz, comigo, eu já sei que ele cuida de mim. Agora mexer com um grandão, mexer com o nosso Deus. Mas é porque, irmãos, vivem num mundo em que seus olhos estão cegos. E muitos de nós já vivemos assim, já estivemos lá, já fomos enganados e sabemos como é que é ter um coração corrompido. Prega uma palavra de Deus e fala: agora não, deixa para depois, outro dia eu vou lá, obrigado pelo convite. Na minha adolescência, eu lembro que a comunidade ela fazia um teatro ali na Pracinha do Coronel em São João, e eu estava naquele processo de rebeldia, achando que era alguém, e o pessoal lá fazendo aquele teatro, e os meus olhos, sabe, buscando saber o que estava acontecendo lá e entender, mas a rapaziada falava assim: ô, tá ligado? Foca aqui, cara. O Espírito Santo já estava falando: ei, teu lugar não é aí não, cara, teu lugar é lá. Mas é difícil, irmãos. Quem foi encontrado por Jesus no meio do caminho, foi uma luta para poder realmente se achegar, para se posicionar. E eu senti esse desejo de ouvir mais. E só quem sabe, quem já passou, sabe que é chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro. E é ali que a cabecinha pensa, né? Onde a gente realmente entende: tudo que eu fiz valeu a pena? Trouxe alegria? Preencheu o vazio dessa minha alma? E a gente percebe que não, que no momento é muito bom. Perante a sociedade, fazer o que eles querem, isso traz um status, traz um aplauso momentâneo, mas só o travesseiro e as lágrimas em Deus.
espiritual acontecendo. Vou acelerar aqui, irmãos. Que a relógio vai estar certo? Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Vou aqui falar uns versos aqui para a gente poder aprender e ver o que Asaf estava sentindo, que Asaf está falando. O povo de Deus o observa e o segue. E talvez essa cadeira vazia que está aqui representando cadeiras vazias pelas igrejas, pelo Brasil e pelo mundo, sejam de pessoas que o observaram e o seguiram. Por isso, a primeira pergunta que eu fiz foi: você já pensou em desistir? Porque muitas vezes nós observamos e dá vontade de ir embora. As lutas vêm e dá vontade de desistir. E o que nos conflita aqui, porque Asaf não está passando por luta nenhuma. Ele está num momento totalmente especial. Ele está numa posição boa, servindo a Deus, como nunca. Pegava o seu símbolo lá e conduzia os levitas. Mas quando ele saiu do templo ali, começou a observar. E no coração de Asaf parece que perdeu o sentido, porque agora a inveja que estava consumindo o seu coração trouxe o desejo de ser igual ao ímpio. No verso 11 eles afirmam que Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Ou seja, faz o que você quiser fazer, porque ninguém vai saber. O pastor não vai saber. A pastora não vai saber. O presbítero Bruno não vai saber. Pode fazer. Eu assino embaixo, eu digo mais. Pode fazer, porque nem Deus vai saber. Esses são os ímpios. Neste ponto da família, olha o que o Senhor está falando conosco. Cuidado com o ímpio, o que eles dizem. Não sigam os conselhos dos ímpios, porque eles nos desviam da presença do Senhor com palavras macias, com engano, com mentira. Pode vir, ninguém vai ficar sabendo, nem Deus sabe o que você está fazendo. Ei, Deus sabe sim, e Deus te conhece, ao ponto de mandar o teu filho Jesus pagar um preço de cruz, porque sabia que você e eu iríamos precisar, porque na nossa condição de pecadores, impossibilitados de pagar o preço do nosso pecado, e Ele veio por mim e por você, e por todos aqueles que lá fora. Os maus são assim, eles têm muito e cada vez ficam mais ricos. Dinheiro, irmãos, neste mundo é um negócio que os olhos chegam até a brilhar. Muitos chegam a acreditar que o dinheiro é a solução para tudo. Será? Porque nós vemos pessoas que têm dinheiro infinito em sua conta. 0, 0, 0, 0, 0, 0, que não acaba mais. Mas por não ter Jesus, vendem a sua vida essa vez. Se matam. E muito crente achando que dinheiro é a solução. Dinheiro, irmãos, nós precisamos dele. Precisamos trabalhar, porque o nosso Deus é justo e Ele nos ajudará quando nós formos para a luta, e Ele vai dar aquilo que nós precisamos na medida certa, porque se der muito para uns, desvia. Oh meu Deus, preciso comprar um carro melhor que corre mais,
para eu poder não chegar atrasado no culto. Compra um carro e só vai pro shopping. Não vem mais para a igreja, velho. Agora eu estou com a casa nova. Agora eu tenho que fazer festa, comemorar, né? Porque o Senhor Jesus, ele gostava muito de festa. Mas ele gostava também do templo. Não, agora eu tenho que comemorar, irmãos. É festa que não acaba mais. Estou até sem tempo, porque tanta pessoa que está vindo na minha casa agora. Engraçado, né? Quando ele está na prova. Se não for Jesus mandar alguém para a cesta básica lá, mandar um remédio, uma providência, cadê? Mas quando, na hora da bonança, rapaz, junta vizinho, até quem já morreu levanta e fala: opa, vem cá comemorar a tua vitória, meu irmão. E hoje o culto vai ser aqui na tua casa, nem precisa ir lá, nem precisa ir lá do pastor Elias, não, vou fazer o culto aqui. O Cristo hoje é em casa. E começa a corromper aquilo que produz algo bom dentro de nós, que está na presença do Senhor. Nós precisamos disso aqui, precisamos estar na casa do Senhor. É isso aqui que nos fortalece, é isso daqui que nos dá força para começar mais uma semana. Aleluia! Fique, irmãos, não faça esse teste, mas fica um mês sem vir para a igreja, que depois só amarrado. Daqui a pouco o pastor tem que ir lá amarrar uma corda e trazer, e me trazer. Não quer mais. Não, pastor, porque agora tem um jogo aí. É na hora do culto aí, eu estou tão dividido, eu não sei. Sabe, porque se eu já botei minha melhor camisa, mas pastor, é hora do Faustão. Aí se eu não tiver na hora do Faustão, e começa a produzir um interesse que está roubando um tempo precioso teu e meu, se dermos ouvido para isso. E vamos embora, irmãos. Aí Asaf, agora ele entra, ele já falou aqui bastante dos ímpios, né? Olha isso, os ímpios, eles têm dinheiro, eles não sofrem, eles são soberbos e mentirosos. Agora Asaf, ele entra numa outra realidade. Ele começa a olhar para si próprio. Aí ele começa aqui no verso 13. Olha o que Asaf diz: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. É um crente que está passando por um momento difícil da sua vida, mas ele está lá no mundo gritando: eu não quero mais. Ele está falando é com quem? Ele está falando é com o papai, ele está falando é com o Senhor. E o Senhor não rejeita aquele que tem um coração sincero. Está passando por dificuldades, por luta, fala assim com Jesus. Fala: Jesus, está difícil, eu estou pensando em desistir, porque parece que tudo que eu faço dá errado. Eu olho para o ímpio, está dando certo. Tenho fugido do pecado e parece que nada vai adiante. Nós precisamos falar isso para Jesus. Aleluia. Porque só assim Ele vai nos dar a resposta. Esse homem que tem uma posição tão boa, agora ele chega a pensar que não valeu a pena fugir do pecado, se manter puro, não matar, não prostituir, não se misturar. E ele diz: mas pois tu, ó Deus, tem me feito sofrer o dia inteiro, toda manhã me castiga. Asaf está dizendo: Senhor, todo dia eu acordo cedo, eu cuido dos teus utensílios, eu não perco horário, estou aqui toda manhã. Às vezes eu quero dormir, mas eu acordo, porque eu sei que eu preciso fazer algo ao Senhor.
eu teria traído pouco. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Asaf chega a dizer: olha, se eu tivesse misturado, eu tinha traído ao Senhor e o teu povo. Mas eu me esforcei. Eu me esforcei para entender, mas é difícil. Assim como é difícil nos dias de hoje. E eu digo isso porque já falei algumas vezes, eu tenho um filho que está vivendo a fase do quê? Da adolescência. Tudo é. Murilo! Você pode pegar uma rodada? Vamos na igreja, Murilo? Deixa eu ver televisão, pai. Aí tem outro menor que já está acompanhando, né? Vai ver a exemplo do irmão e quer copiar. É perto da rede que funciona lá em casa, irmão. Não sabe ler. Tem que pegar 15 aí para. Depois bora ler o louvor, né? Minha família, bênção do Senhor, irá cuidar, família com amor. Não faça a farra da criança. Irmãos, entendimento não é matar nem espancar, é corrigir. Isso. Para quê? Para que você possa, para que eu possa ter a certeza, eu fiz de tudo. Chegou os seus 18 anos, eu não quero. Que Deus te abençoe. Que você encontre a oportunidade de voltar a tempo. Por quê? Não fugindo do texto. Sansão, criado com uma promessa. Os pais criando ele no caminho reto. Quando vira homem que ele olha, além da cerca, né? E os pais falam, mas tanta moça bonita dentro da igreja, o que você vai fazer lá na praça? Mas era na praça que eu encontrei o amor da minha vida. Mas ela não veio no culto. Inclusive, pai, nesse horário ela estava me esperando. E ela não quer uma coxinha, ela quer lanchar. Aí o pai tenta segurar, consegue? Não, por quê? Cresce, irmãos, e começa a tomar as suas próprias decisões. Mas enquanto você puder, enquanto eu puder, faça de tudo, enquanto estiver sob a sua jurisdição, cuide, ore, apresente ao Senhor. Aleluia. Para que não se desvie. Aleluia. Não ande, esteja com Ele. Vai para a igreja. Vamos para a igreja. Agora uma virada de chave espetacular. Verso 17. E é algo que nós aprendemos com Asaf. Porém, quando eu fui ao templo, eu entendi o que acontecera no fim com os maus. Irmãos, é na presença do Senhor onde as nossas vistas elas são descortinadas e onde aquilo que há engano cai por terra. Porque é aqui nesse lugar onde o Senhor se revela e fala conosco. E Ele diz: bom é estar na minha casa. Aleluia! Aleluia! O salmista, no Salmo de número 84,
que 1000 em outra parte. Preferia estar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. É aqui, meu irmão, onde a gente se fortalece. É aqui que você precisa estar. E é aqui que eu preciso estar. Aí é teu lugar. Marca esse lugar e assina o teu nome. E fala assim, ó, eu vou assinar na minha família, porque a minha família também pertence a esse lugar. E se o teu filho não veio, começa, já escreve aí, ó, com o teu coração, o nome do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, do teu familiar, do teu parente, nessa cadeira que está vazia do teu lado. E se não tiver, fala assim, aquela lá da frente. Porque quando nós entramos no templo, é que nós entendemos. E Asaf entendeu quando ele colocou os pés novamente. Porque ele diz: quando eu fui ao templo, eu entendi o que acontece com os maus. Aí todo aquele encanto, irmão, toda aquela mentira agora cai por terra. Ah, mas eles vivem lá no... cai por terra. Por quê? Porque o fim deles é trágico. Ah, mas eles bebem. Cai por terra. Porque quem está com a sua mente sã e tem uma liberdade para pensar, sabe que este caminho é um caminho de destruição. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos nas coisas do mundo, podemos nos enganar. Não iremos enxergar mais nada, irmãos. Isso acontece. Se fixar no ímpio das coisas que ele faz, podem falar o que quiser, está lá fora, não vai enxergar. Mas entra na casa do Senhor. Quando eu cheguei aqui, estava num momento de adoração. E nós estávamos aqui o quê? Com as mãos erguidas, louvando ao Senhor. Aleluia. E o Espírito Santo começa a falar no nosso coração. E algumas tristezas começam a ir embora. Alguns pensamentos começam a nos deixar. E a vontade de abandonar tudo, ela vai. Porque bom é estar na presença do Senhor. Assim como foi louvado, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe estar. E é aqui, neste lugar onde nós sentimos a presença de Deus, na casa do Senhor, é que os dilemas são resolvidos. Por quê? Asaf continua dizendo agora, sabe por quê, Senhor? Tu os põe em lugares onde eles escorregam, que os fazem cair mortos. Vão viver, vão aproveitar do seu jeito por pouco tempo. Asaf agora começa de olhar, para de olhar para uma realidade horizontal e começa agora a ver uma realidade vertical. Vai passar, vai morrer. E para onde essas pessoas vão? E ele começa a olhar, Senhor, eu falei que tenho passado por dias difíceis, mas agora eu estou entendendo, Senhor. Vale a pena, sabe por quê? Porque tu me levantas, Senhor. Tu não lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Verso 20. Os ímpios acabam o tempo e se foram. Mas Asaf agora ele começa a dizer, ele começa agora a falar com o Senhor: olha, o meu coração estava cheio de amargura, eu fiquei revoltado, Senhor. E é por isso que desde o princípio eu disse, irmãos, precisamos ser sinceros com Deus. Aleluia. Precisamos contar para Deus a nossa verdade. Senhor, eu não estou bem hoje. Senhor, eu estou vendo coisas. Mas vem para cá, porque quando a gente para de falar, o Senhor responde. Então não podia compreender
Deus. Eu era como um animal sem entendimento. Eu vou usar aqui o animal burro, né? Não que ele seja burro, apesar de não. Ele está se comparando ao que é um bicho. Eu estava numa condição de que não ter um raciocínio, de não ser racional. Asaf está dizendo que ele perdeu a direção de tudo quando olhou para as coisas de fora. No entanto, eu estou sempre contigo, e tua mão me segura. Aleluia. No dia bom ou no dia mau, o Senhor, Ele não despreza você. Aleluia. O Senhor não despreza. Ele está assim, ó. Vem, meu filho, levanta. Vem, eu te ajudo. Vai, bora. Vamos? No 2, no 3, vamos, de pé de novo, vamos lá, para mais um dia, mais uma semana. Mas Senhor, está difícil até de louvar, de abrir minha boca. Louva no teu coração, vai, deixa sair. Aleluia. Deixa que as lágrimas, eu vou correr, e isso vai subir. Não é barulho, irmão. Assim como um sino vazio, que só tinha faz hora. O Senhor entende o que está aqui. Aleluia, Jesus. O que está passando dentro do teu coração. E às vezes, com gemidos e sem palavras, o Senhor entende o que você está passando e o que você está dizendo. Quem nunca, nesse momento que quem já passou por uma crise, já chorou, fez beicinho, borrou a maquiagem, os homens, né? Molou as suas musculaturas, as mulheres borram a maquiagem, né? Mas o Senhor entendeu que o Espírito Santo, Ele está ali do nosso lado, do nosso bom amigo, intercedendo, falando, sim, Obrigado, Senhor. Ele está arrependido, ela está arrependida. Tu me guias pelos teus conselhos e no fim me recebe com honras. Olha que Deus maravilhoso, além de ser conselheiro, Ele é um Deus que nos honra. Uma pessoa que estava com a vida viva, foi para casa, e mesmo assim Ele diz, tu és meu conselheiro e tu me honras, Senhor. Eu quero te dizer, pode ser que você esteja pensando no teu coração, mas eu nunca fui honrado, nunca me levaram lá na frente. A honra do Senhor, ela precede, ela é muito maior do que isso. Confie que no tempo determinado, o Senhor vai fazer que você e eu entenda que a honra que Ele tem para você, para a tua vida, para a tua família, ela vai muito além do status, de uma foto, de um momento. É algo que pode eternizar e ficar marcado na tua história. Aleluia. No céu eu só tenho a ti. 26, 25. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, o que mais poderia querer da terra? Esse é o momento em que nós entendemos que Asaf compreendeu o mistério. Eu só preciso de Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Estou vivendo agora confiante. Tenho o Espírito Santo do lado como meu amigo. Agora sim, eu não preciso de mais nada deste mundo. Agora eu posso correr para a sua casa, porque eu sei que as tuas asas, aleluia, elas me trazem segurança. E nessa noite Ele veio aqui, através da sua palavra, para dizer isso para você e para mim. Fica debaixo das minhas asas, porque aqui você está seguro. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu os destruirás. Os
são fiéis a Ti. 28. Mas quando a mim, como é bom estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Como estar na presença do Senhor. Como entender que o Senhor é o nosso refúgio. Como é poder proclamar as boas novas do Senhor na nossa vida, na tua família. Será que você pode agradecer ao Senhor por tantas e tantas coisas que Ele já fez por ti, pela tua família, pela tua casa? Quantas orações já foram atendidas? Que crise! A crise a gente passa, mas a gente precisa vencer. A gente precisa o quê? Pular dessa fase. A gente precisa dar o quê? Andamento. Agora, Asaf ele recupera a sua visão. Agora a hora de Asaf é o quê? Entender que Deus é bom. E que Deus guarda, Deus honra e nos protege. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Esse é o nosso Deus. Que muitas vezes em silêncio, sem uma palavrinha, Ele trabalha. Eu creio, Deus. E não é pouco não, meus irmãos. É só quem já passou. Quem pode olhar para a história de Asaf e entender, Senhor, eu já vivi algo parecido. Eu já estive lá fora e realmente eu fiquei cego, sem entendimento. Admirei aqueles que produziam piedade, porque tudo que falavam era bons aos meus ouvidos, era agradável aos meus ouvidos. Tudo começou por causa de quem? Por causa da inveja, de querer ser aquilo que não é para ser. Ei, seja você mesmo, minha irmã. Do jeitinho que você é. Deus te chamou para louvar e louve. Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Deus te chamou para pregar, pregue com ousadia, pregue com verdade. Seja você, porque o Senhor te fez única, o Senhor te fez único, te deu capacidades maravilhosas. Não há ninguém aqui tão capacitado, se não for cheio pelo Espírito Santo de Deus, que possa vir aqui na frente e falar da sua palavra. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Nós somos pequenos, mas que servimos um Deus grande. Os nossos olhos precisam estar na casa do Senhor. A nossa visão precisa estar aqui. Asaf, ele rompeu a ignorância quando ele pisou. Agora eu entendi. Porque no verso 2 ele diz: por isso aqui, ó, isso aqui, eu quase me desviei. Faltou só isso aqui. Mas ele traz um final aqui que é maravilhoso. Porque ele viu isso aonde? Lá fora. Mas ele fala: quando eu voltei para a casa do Senhor, eu entendi. Agora sim a minha visão é perfeita, porque no lugar do Santo dos Santos, eu consigo entender e compreender que o Senhor é bom, e o Senhor é bom. Aleluia. E a minha família não vai se perder. Eu não vou me perder, eu não vou me desviar. Eu não vou sair da tua presença, Senhor, porque quando eu pisei na tua casa, eu ouvi a
e as tuas asas me trará segurança. Aleluia. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Cuidado com o coração, com a emoção, e haja por razão. E por razão é servir ao Senhor, aquele que nos deu a oportunidade de ter uma história maravilhosa. E se você pode glorificar o Senhor por essa palavra, você pode glorificar o Senhor pela tua família. Meu Deus! Nós precisamos nos esforçar mais. Se estamos naquele momento com uma fala, Senhor, mas por que, Senhor? Mas agora é o momento de virar a chave e dizer, Senhor, eu estou entendendo que quando eu estiver na tua presença, na tua casa, algo vai acontecer. E a minha família, ela vai ser restaurada. A minha vida, ela será transformada pela presença do Espírito Santo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar devolvendo a palavra ao nosso presbítero Bruno. Aleluia, irmãos. Aleluia. Que palavra abençoada. Deus. Nós possamos entender e fazer no azar. Manter-nos na casa do Senhor todos os dias. Nos fortalecer do Senhor todos os dias. Estar firmes todos os dias. Aleluia. Porque a mensagem do Senhor vai dizer que existe um dia mau. Havendo feito tudo isso, que fiquemos firmes na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Você pode louvar o Senhor nessa noite? Pela oportunidade de estar dirigindo esse culto abençoado. Já quero passar a direção do pastor Elias para dar o término desse culto. Amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela nossa. Amém, irmãos? Amém. Que bênção, né? Que palavra, né? É, Jesus. O sair daqui alimentado. Né? Amém. Glória a Deus. Amém. E quero agradecer ao presbítero Reginaldo, também a sua esposa. E ela também vai pregar, né? Em nome de Jesus. Eles congregam lá na Assembleia de Deus de Madureira, lá com o meu irmão. E a gente tem cruzado eles, né? E tem ajudado muito. O meu irmão lá na Assembleia. E é bênção. Né? Hoje ele ficou até preocupado. Ele falou assim: você falou do presbítero Reginaldo, que às 18 horas. Aí ele falou que ele viu o cartaz, e aí está tudo certinho. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém? Pastor Laninho, onde como já foi falado, foi uma bênção, né? O encontro de casais. Que ele vai falar, já vai fazer o término. Amém. Está querendo tá, é isso aí, meu. Em nome de Jesus, vai ser abençoado e vai transmitir essa bênção, tá? Amém? Amém. Agradecer, né? Palavra abençoada, né? Agradecer a todos os casais também que participaram, né? Conosco lá no encontro de casais, né? Vai ter mais e sempre mais, tá? E vai ser bênção. Né? E nossa igreja, né? Além de quem está nos visitando? Faz assim com as mãos. E diremos aos nossos visitantes: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, não demorem. Nós amamos vocês. Agradecer a presença também, né? O pessoal que está habitando, né? E louvar por excelência aqui, né? Amém? Glória a Deus. E a nossa igreja, né?
vai começar hoje, amanhã tem culto de oração, tá? Está sendo bênção, né? E quinta começa a nossa nova campanha, né? Eu e minha casa serviremos do Senhor. É uma coisa que a gente sempre profetiza e a gente vai viajar pelos livros históricos, tá? Quinta-feira a gente vai fazer aquele contexto maior, né? De viajar nos livros históricos, para a gente ter compreensão. A Bíblia tem etapas, né? E nós vamos estar na segunda etapa. Na primeira nós viajamos no Pentateuco, né? E agora nós vamos viajar. Esse ano é o ano do conhecimento, tá? O conhecimento faz toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Amém? Fala, Senhor Jesus, novo, né? Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Amém? E primeiro quero dizer que o nosso mundo está com um orgulho de fazer, para a gente depois do culto, se você quiser, procure o nosso irmão em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Deus Pai, primeiramente quero orar pela vida, meu Pai, daquele, meu Pai, que participou aqui no sábado, meu Pai, durante o dia todo, meu Pai, fazendo a oração, meu Pai. Oh, meu Deus, que tu continua, meu Pai, nos fortalecendo, meu Pai, Pai, que nós não viemos parar, meu Deus, com a obra do Senhor, meu Pai. Porque a oração, meu Pai, é a chave da vitória, meu Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amado Deus, meu Pai, agradecemos o Senhor por esse momento, nós passamos aqui, ó Deus. Oh, meu Deus, leva-nos em paz para nossas casas, abençoa cada pessoa, cada família que está, abençoa também os ofertantes, os dizimistas, abençoa aqueles que não pôde, ó Deus, mas que o Senhor derrama as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Parecido, Balão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. Digo, amém. A vitória é nossa. Deus, sangue de Jesus, Deus, quem pedirá todas as coisas, aquele que o for Senhor nosso pastor, nada nos faltará. Jesus! Vamos dar o exame de Jesus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória! A palavra do irmão. Que tenha uma semana abençoada por Deus, né?